Então, assim, para começar, né, a primeira coisa que eu queria entender, né, com você é assim, a gente sabe que, né, a movimentação, né, da aviação, tanto comercial como geral, caiu bastante, né, nesse primeiro semestre, e aí a gente queria entender, né, quais foram as principais medidas, né, que foram tomadas, né, para tentar dar um socorro, né, para o segmento, né, o que foi feito pela secretaria, né? Isso, é verdade, Jéssica. Esse ano foi um ano, tá sendo um ano completamente atípico, né? A gente está enfrentando talvez a maior crise da história da aviação civil, né? Porque, de fato, é uma pandemia, né, de abrangência mundial e atingiu em cheio o transporte aéreo. Afinal de contas, o transporte aéreo ele é feito em ambiente confinado, né? E agora, durante esse período da pandemia, o que se pediu foi para que as pessoas tivessem afastamento, isolamento social, esse tipo de coisa. Então, as pessoas ficaram confinadas em casa e o ambiente, né, do aeroporto e da aeronave não estava sendo considerado adequado, mesmo com os protocolos de segurança que a partir daí foram acontecendo, né? Então, de fato, é um ano muito desafiador. O movimento caiu brutalmente, a venda das companhias aéreas, das passagens aéreas caiu brutalmente, o movimento nos aeroportos caiu brutalmente. Aqui no Brasil, nós tivemos cerca de 93% de redução, em média, no número de operações da aviação comercial. Nas operações internacionais, esse número é ainda maior, cerca de 99% de redução. Isso no auge da crise, ali nos meses de abril e maio. E a partir dali nós começamos uma série de medidas para poder passarmos por essa crise e mantermos nossas empresas aéreas, aeroportos e o setor como um todo vivo, né? E aí uma série de medidas foram tomadas, talvez a principal medida foi a edição da medida provisória 925, que ela veio com algumas medidas iniciais para as companhias aéreas e para os aeroportos, como por exemplo a questão da postergação do prazo do vencimento das outorgas dos aeroportos, que aconteciam em média no meio do ano, e nós jogamos para o final do ano, para o dia 18 de dezembro, assim como a gente também trabalhou com a parte do ressarcimento das passagens, né, dando um prazo maior para ressarcimento das passagens. Legal. Então, agora mudando um pouco, né, a moeda, né, vamos dizer assim, a gente fala-se bastante, né, e as medidas estão muito ligadas, né, vamos dizer assim, à queda das operações, né, então a redução de volume de passageiros, né, com certeza impactou as companhias aéreas, né, e todo o contexto, né, do aeroporto, né, vamos dizer assim. Mas você, né, identifica, né, que além do impacto nesse contexto, né, você consegue identificar em outros setores também da aviação que foram impactados pela pandemia, não só as operações, né, tradicionais, né, da comercial, né, mas você consegue identificar um outro impacto que possa ter tido aí no segmento da aviação. A indústria da aviação ela foi afetada como um todo, né? Em toda a sua cadeia produtiva. Então a gente vê impactos muito fortes, começando nos aeroportos, começando nas companhias aéreas, né? Chegando aos aeroportos, comprometendo também a saúde financeira das empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, são aquelas que fazem o catering, o handling, né? Abastecimento, enfim, todo o suporte à cadeia Uhum. de suprimentos e à cadeia de serviços da aviação civil. Então, temos todos esses segmentos afetados. E, logicamente, segmento de turismo, segmento de eventos, todos esses setores foram brutalmente afetados. Mas a boa notícia é que nós temos observado números muito positivos no processo de retomada. Agora, nos meses de agosto, setembro, especialmente agora no mês de outubro, nós estamos vendo uma reação bastante importante do setor. O mês de outubro, para nós, ele é um mês simbólico. É um mês que nós quebramos aí a marca dos 1.000 voos diários da aviação comercial no Brasil. O nosso patamar histórico de voos comerciais, em média por dia, é cerca de 2.000 a 2.300 voos, dependendo né, do período do ano, da sazonalidade, da alta e baixa temporada. Mas vamos pensar então em termos de 2.000 a 2.300 voos. No auge da pandemia, nós tivemos menos de 200 voos, nós chegamos a 180 voos por dia. Né? De fato, um número assustador assim, para quem empreende nesse ramo.
né? Agora, no mês de outubro, nós já estamos performando mais de 1.000 voos, ou seja, a gente já conseguiu ter uma retomada de pelo menos metade, cerca da metade da nossa operação normal e em crescimento ao longo do mês de outubro. Então, a gente está retomando, né? A boa notícia é essa. A retomada tem sido a contento, tem sido com pujança. A gente está vendo o que a gente chama no mercado de tração, né? A gente vê a retomada acontecendo com tração, né? Uhum. E a gente espera chegar ao final do ano num patamar entre 70% e 75% do nosso mercado. Ou seja, o dezembro de 2020 ele deve ficar entre 70% e 75% do dezembro de 2019 em termos de aviação comercial. Alguns aeroportos, devido às suas características de hub, de centralizar operações, talvez performem até mais do que isso. Aeroportos como Viracopos, como Guarulhos, devem performar já próximo dos 80, 80 e poucos por cento, né? Aeroportos mais em ponta de linha, talvez como Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Belém, talvez performem um pouco menos pela característica que tem, né, de menor conectividade e está mais nas pontas da linha. Entendi. Perfeito. Eu acho que você trouxe um número muito interessante, né? Essa visão, né, de que deva se retomar entre 70% e 80%, né, até dezembro, é um número bastante interessante para a gente, né? Assim, como instituto, né, entender, olhar essas estatísticas, né? Mas principalmente ver que essa retomada vem acontecendo, né, realmente, né, nos últimos meses. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Falando ainda sobre as movimentações, a gente teve pela primeira vez na história da aviação, e eu fiquei muito assustada quando eu vi esse dado, né, que a gente fecha todo ano, né, esse número, nos meses de abril, maio e junho, pela primeira vez a curva se inverteu. A aviação comercial operou menos do que a aviação geral. E eu vivi para ver essa história, né? A gente faz esse acompanhamento desde 2010 e aí eu queria entender, né, um pouco de você, considerando esse número, né? O que que representou a aviação geral, né, nesse período, né? O que que você pôde acompanhar, né? Como foi aí a atuação da aviação geral durante a pandemia? Esse número realmente é muito interessante, né? Foi a primeira vez, de fato, que durante esse período aí, abril, maio e junho, foi o auge, né, da crise para nós, foi o auge esse ano, e aí a gente viu, de fato, um número maior de operações da aviação geral do que da aviação regular, do que da aviação comercial. Isso é exatamente resultado da pandemia, né? Ou seja, a conectividade, a gente conseguiu no Brasil um feito muito importante, que foi manter uma conectividade mínima. Nós fizemos em parceria com a ANAC e com as empresas aéreas e os aeroportos o que nós chamamos de malha essencial. Então, mesmo durante o auge da pandemia, que foram os meses de abril, maio e junho, o Brasil operou conectado com todas as suas capitais e algumas cidades do interior. E aí, o que despontou nesse momento? A aviação geral, porque a aviação geral ela tem essa natureza complementar, né? Ela complementa a aviação regular, e aí muitas pessoas que precisavam viajar nesse tempo de pandemia, ao verem as malhas aéreas encurtadas, por exemplo, nós ficamos sem voo direto Brasília-Rio de Janeiro, um exemplo que eu sempre dou. Mas nós tínhamos conexão com o Rio, tinha que ir para São Paulo, né? Fazia Brasília-São Paulo, Guarulhos, Guarulhos-Rio, ou Brasília-Viracopos, Viracopos-Rio. Mas nós não ficamos um tempo sem um voo direto para o Rio de Janeiro. E foi exatamente nessa lacuna que a aviação geral atuou fortemente. O que foi interessante também, né, complementando isso, é que além desse, né, de complementar, né, internamente, né, no ponto a ponto, ele também complementou com alguns aeroportos internacionais, que ainda alguns países, né, tivessem fechados, né, como a gente falou lá no começo, né, as rotas internacionais foram as que mais caíram, como você trouxe, né, 99%. E aí nessas rotas internacionais mais afetadas, a gente observou que nos aeroportos, né, que geralmente fazem operações, né, internacionais, né, que são aeroportos mais próximos de fronteira, a gente observou até crescimento no período de pandemia contra o primeiro semestre do ano passado. A gente tivemos 4 aeroportos que houve crescimento da aviação geral. Para mim foi bastante impressionante, assim, né, isso ter acontecido, né. Aí depois eu passo a informação para você ter também, né, esses números aí do Instituto, eu acho que é importante a gente dividir, né, as informações, né. E Sim, para com certeza. finalizar,
Eu queria. A SAC fez um estudo, né, muito importante, né, da matriz origem e destino, que é um estudo, né, assim, grandioso, né, porque em geral esses estudos são feitos através de entrevista, né, ponto a ponto com pessoas, né, e isso dá muito trabalho. E aí veio todo aquele diferencial de fazer isso a partir dos dados dos celulares, né? Então isso dos dados de conexão, né, móvel, né? E isso deve ter permitido, né, uma visibilidade de dados, né, e conclusões que podem gerar políticas, né, para o segmento de aviação ímpares, né, nunca vistas antes. E daí eu queria entender de você, né, o que a partir desse estudo, né, quais foram as principais conclusões e assim, quais vão ser as medidas, né, que vão ser tomadas dado as conclusões desse estudo? De fato, esse estudo é um estudo fantástico. Foi a primeira vez que nós fizemos um estudo dessa magnitude, desse tamanho aqui no Brasil. Ele utiliza o sistema Big Data, né, que é o sistema de dados coletados pelos celulares. Então, foi feito em parceria com companhias telefônicas, né, de telefonia móvel. E aí a gente consegue captar o que nós chamamos de origem e destino real do passageiro. Ou seja, aquele passageiro que muitas vezes voa de Brasília, por exemplo, para o Rio de Janeiro, muitas vezes ele não está se deslocando de Brasília, ele está se deslocando de alguma cidade no entorno de Brasília, está se deslocando às vezes de Goiás, ou até de Minas Gerais, só que como não tem aeroporto com linha regular na cidade dele, ele se desloca para Brasília e geralmente a gente conta ele como um passageiro Brasília-Rio. Mas muitas vezes ele é um passageiro Goiás-Espírito Santo, que está Uhum, utilizando só o trecho aéreo Brasília-Rio, porque não tem a ligação Goiás-Espírito Santo. uhum, Então, o Big Data ele pega exatamente isso, a origem real do passageiro, né, seja por deslocamento terrestre, marítimo ou aéreo, e o destino real desse passageiro. O Brasil transporta cerca de 120 milhões de passageiros, né, em um ano comum. O ano uhum. 2019 como referência, nós tivemos cerca de 120 milhões de passageiros transportados no país. Números redondos, 100 milhões na aviação doméstica e 20 milhões na aviação internacional. Nós temos condição de chegar rapidamente a 200 milhões de passageiros, exatamente pela potencialidade que nós temos. Legal, Rony. Muito obrigada, viu, por É uma ter exposição. participado aqui com a gente.